Olá, professora Liana, colegas, dando continuidade no final da nossa disciplina. Estou aqui com o meu entrevistado, professor Egino Costa, professor da rede pública. Vamos conversar um pouco aqui sobre cultura popular. Professor Egino, se você tem assim sua lembrança, a participação já em alguma festa, em alguma prática, seja ela dança, alguma manifestação cultural, popular que você já tenha participado? Boa noite. Eu posso dizer que aqui em Cruzeiro do Sul eu fui feliz. Eu vivi numa época em que as coisas aconteciam. Agora, pena que a questão cultural, folclórica daqui já esfriou um pouco. E as coisas já não acontecem com tanta facilidade como aconteciam antigamente. E eu digo que fui feliz porque desde criança que eu participo dessas manifestações, participo de festas folclóricas, culturais. Na época eu não sabia, na época eu ia pela diversão, pelo oba-oba, por gostar de estar ali dentro. Desde muito novo eu gostei de me inserir nesse meio. E aí, com o tempo que eu fui descobrir que eu estava fazendo parte de uma história cultural. E hoje, graças a Deus, eu trabalho com arte e eu, sempre que tenho chance, nas minhas aulas, eu friso muito isso para os alunos, de estar inserido nesse meio, porque eles de alguma forma vão fazer parte da história da sua cidade. Eu participei muito de marujadas, de caboclos, de boi-bumbá daquele tempo, um pouco diferente do Parintins, mas é um boi-bumbá mais parecido com o boi lá do Nordeste, dos estados do Nordeste. Então, tinha um senhor aqui bem distinto. O senhor era analfabeto, mas ele tinha isso já, ele trouxe isso do pai dele, que tinha passado para ele, e ele levou à frente. E eu tive a felicidade de ter a mesma idade que os filhos dele, e a gente participava, todo mundo junto. Então eu aprendi muita coisa, e nessas participações ele percebeu que eu tinha, eu acredito que algum talento mais apurado para essa coisa, e eu sempre pegava papéis de destaque nas brincadeiras. Como nos caboclos eu sempre era o curumim, o filho do pajé, e no boi eu brincava sempre embaixo de algum animal, ou brincava no cordão sendo um mirim lá expressivo do corpo de brincantes. E quando cresci mais, que ele faleceu e começou a desandar aqui, não tinha ninguém preparado para isso, os próprios filhos dele também não ligaram muito. E aí essa coisa foi esfriando mais. Depois a gente tentou resgatar, mas já não tinha mais aquele mesmo empenho, tanto do poder público em incentivar, quanto dos próprios brincantes, que todos tinham seus afazeres, estavam fazendo coisas particulares e não tinham tanto tempo para se empenhar. Então já ficou uma questão bem difícil a continuidade. Mas tem um grande amigo meu, inclusive tornou-se meu compadre há pouco tempo, que é o coordenador de educação aí, e que se interessa muito também por essa causa cultural e folclórica. E ele juntamente com a mãe dele, Dona Neca, veio a resgatar as pastorinhas. E a gente, todo final de ano, a gente faz as pastorinhas, no mês de dezembro, a gente apresenta ali no Teatro dos Nauas, a gente
já não precisa mais de tantos ensaios que a gente já sabe de cor. Isso, e a gente já apresenta lá todo mês de dezembro para as famílias. Porque as pastorias é uma questão religiosa também. Ela veio da Europa e foi muito praticada ali nos estados do Nordeste também. E como o Cruzeiro do Sul é uma formação de descendentes nordestinos, né, a gente traz isso também na veia, a gente herdou isso. Você falava aí de algumas manifestações culturais que você participou, né, citou uma delas, a Marujada. Você poderia falar um pouco assim pra gente de como que ocorria a Marujada, quantos participantes, se tinha um número X de participante ou não, quem comandava, qual o estilo de roupa utilizado, ou se não tinha, não era uma regra. Fala um pouco aí dessa manifestação cultural chamada Marujada. Tinha, não só a Marujada, como as demais. Cada uma tem o seu ritual, sua vestimenta própria, característica para aquele momento, né? A Marujada, ela segue eu acredito que é um ritual mesmo, segue a linha da Marinha. É como se eles se colocam como se fosse a Marinha brasileira, onde tem o almirante, tem o mestre, contramestre, e tem os marinheiros, que são o cordão de brincantes, e o número X de participantes não é estipulado no número X, mas gira em torno de, sei lá, de 20 a 30 brincantes, divididos em 2 cordões. Mas também tem as pessoas que ficam assessorando de fora, não estão diretamente brincando nos cordões, mas estão brincando, assessorando em alguma coisa que porventura algum deles possa estar precisando ali naquele momento. E as músicas são bem divertidas. Inclusive, um dia desse eu fui ao teatro e lá tem um trecho da música, de uma das músicas da Marujada, disposta lá num quadro. E eu estava observando e vi que a pessoa que copiou aquele trecho lá naquele quadro, lá para colocar na parede do museu, ele se equivocou numa frase. Porque desde criança que eu cantava aquilo, que eu brincava, e aí eu estava lá, quando eu vi aquilo, eu disse, não, tem alguma coisa de estranho aqui. Aí tinha alguns conhecidos lá, eu chamei, eu digo, tem que chamar alguém do teatro, do museu, não sei quem foi que fez isso, para consertar isso aqui, porque essa frase não está correta. E eles providenciaram essa correção. Como eu dizia, os marinheiros têm as vestimentas brancas e tem aquele lenço que ele se estende até aqui o peito, dando um nó em forma de laço. Tem o cap, que é o boné aqui, tipo um cap, que é a pala, e dependendo da graduação do brincante, vai tendo aqui também a sua almofada com divisas, e vem algo assim bem esponjoso aqui, esfiapado, que vai dando também um tom de autarquia para o cidadão. E o dorsal, os botões brilhosos, aqui simbolizando como se fosse ouro, luvas e espadas para aqueles almirantes e mestres. E o cordão dos brincantes são cacetetes mesmo, cacetetes de madeira, como se fosse os soldados, a guarda. E tem umas passagens bem interessantes que eu lembro que tinha uma música que fazia alusão ao naufrágio do navio, e era bem, sabe, muito, muito penosa. Tinha pessoas que chegavam a se comover, e pessoas chegavam até a chorar quando... Canta um trechinho aí. Dizia assim... Canta um trecho aí da música. Meu piloto, meu comandante... Foi esquecido, agora a letra me fugiu.
piloto, meu comandante, tá na hora de navegar. Meu piloto, meu comandante, tá na hora de navegar. E o nosso Brigue Esperança, o Brigue Esperança é o nome do navio. Faz tanto tempo, essa canção não era eu que cantava, era um filho de criação do senhor Ilianês. Mas era muito penosa, ela tem uma história, todinha é muito comprida. E eu lembro bem da musicalidade, da letra eu não lembro bem. A história, né, canção, que a música retratava. Isso. E isso causava uma comoção na população que assistia. E tinha pessoas mulheres principalmente, choravam quando ele dizia que o navio tinha ido a pique. E tinha umas falas que eram interessantes, essas eu lembro bem. Chegava um e dizia: meu comandante, ele dizia: pronto, meu almirante. Ele dizia: o nosso navio está sendo tomado. Aí ele dizia: e o que faremos? Ele dizia: vamos entregar todos para o paiol da pólvora. Era uma encenação, né? Aí ele dizia: mestre, ele disse: ponto, meu contramestre. Ele disse: prenda meu traidor. Ele disse: mas quem é o traidor? É aquele que... Era um negócio interessante. A gente até brincava com isso depois. Eles faziam toda essa encenação, porque tinha um traidor que tinha entregado o navio para ser bombardeado por outro navio inimigo. Por isso que o navio ia a pique. Era toda uma encenação. Mas faz tanto tempo, aproximadamente 40 anos atrás. E eu ainda guardo algumas coisas dessa na memória. Para você ver o quão é importante, né, essas manifestações, o quanto ela fica eternalizada na tua memória. E a outra brincadeira é do caboclo, né? Os caboclos, são caboclos. Como é que acontecia? Tinha uma música que dizia: nós somos os caboclos da selva, viemos para encantar a cidade. Nós somos os caboclos da selva, viemos para deixarmos saudades. E aí tinha o pau de fitas, que ia um por cima, outro por baixo, girando. Ao redor ficava um mastro, no topo do mastro ficava um pequeno círculo de madeira, todo furadinho, na sua borda. Em cada buraquinho daquele tinha uma fitinha amarrada, colorida. E cada um dos brincantes, que eram 2 cordões também, 2 fileiras, cada um dos brincantes pegava uma fita daquela e ia girando ao redor, um por cima, outro por baixo, um por cima, outro por baixo, até que aquela fita ia fazendo um tecido tão bonito naquele mastro de madeira, bem entrelaçado mesmo assim, sabe, sabe, ficava muito bonito. E quem via de fora pensava que aquilo nunca mais ia se desatar. Sabe, porque a gente enrolava até o último pedacinho, até ficar todos com a mão bem próxima ou encostada no mastro. Aí de repente, segundo a ordem lá do comandante, do cordão, começava a desfazer tudo aquilo, um por cima, outro por baixo de novo, e tudo, até chegarmos todos, a estar todos desentrelaçados e os cordões feios. E as roupas eram interessantes dos caboclos, eram muito floradas, As mulheres com a saia bem rodada, vestido, saia rodada, chapéu na cabeça bem ornado com flores. Os homens também colocavam chapéu, não colocavam flores, mas colocavam fitas pregadas, fitas coloridas ao redor do chapéu de palha. A roupa também, blusa de manga comprida. O homem usava uma calça branca, blusa bem florada, tecido, quanto mais florado ficaria mais bonito. E era interessante também a batida dos cacetetes. Cantava música e saía, por exemplo, era como se fosse uma luta, um cordão contra o outro, mas tinha um dado momento que eles podiam sair, e 2 pessoas duelando com o cacetete, como se fôssemos nós 2 aqui, cada um duelando aqui, batendo o cacetete, e saía pelos vários lugares onde tivesse disponível. Eles saíam e interessante que depois, segundo a ordem também, voltavam todos para o mesmo lugar e estavam todos no mesmo cordão. Mas isso
precisava... Fechava o ciclo completo. Fechava, demandava muito ensaio. Naquele tempo, os organizadores, no caso o organizador, que era o seu Ibianês, ele tinha essa... Eu não sei como é que ele conseguiu captar aquilo tudo, porque era muita informação. Você já pensou, ele sabia todo o roteiro, ele chamava de o reisado, que era o Bumba Meu Boi. Ele era o reisado. Ele sabia todo o roteiro de cor e salteado, todo o figurino e a sequência de todas as partes, todas as músicas, ele sabia tudo. Dos caboclos da mesma forma, toda a sequência, todo o roteiro, toda a vestimenta, da marujada da mesma forma, toda a sequência, toda a vestimenta, todo o roteiro, cada situação. Eu não sei como é que ele conseguia guardar tanta informação. E ele tentava passar isso para os brincantes. E ele conseguiu fazer com que vários brincantes passassem uma temporada boa com ele. Todos os anos, aquelas caras já eram famosas. Todos os anos, praticamente as mesmas caras estavam lá. E com isso, vários deles aprenderam. Só que quando o senhor Ibianês morreu, os demais não levaram adiante. Como já frisei, cada um tinha seus afazeres particulares e não levaram adiante. Mas os caboclos e marujadas, assim, é interessante que as pessoas naquele tempo, eles pagavam para que aquela brincadeira acontecesse na sua casa, no seu terreiro. Naquela época, há 40 anos atrás, toda casa de Cruzeiro do Sul tinha um terreiro bacana. Hoje os terreiros deram lugar para as avenidas, para as ruas, para as calçadas. E então se perdeu com o tempo. E mandava-se um convite para determinada casa, a pessoa preparava um banquete. Mas um banquete de tudo mesmo. Foi onde eu comecei a gostar de vatapá. Porque todos os banquetes tinham o tradicional vatapá. E aí, aquelas comidas todas, uma bebidinha também, só que as bebidas só para os adultos, era uma coisa mais que normal para eles, para mantê-los sempre, porque eles eram quem puxavam mesmo. Então, os de menores eram como se fossem aprendizes. E era muito respeitado isso. O senhor Ibianês fazia questão de que os pais dos de menor, por exemplo, acompanhassem. E naquele tempo não tinha tanto rigor na legislação para o menor quanto tem hoje. Naquele tempo era um negócio simples. Mas o que influenciava nessa questão do controle do menor era exatamente a cultura dos antigos. Bem, gente, dando continuidade aí às falas das brincadeiras, fala um pouco aí sobre o boi. Você falou que brincou muito de boi, fala aí como que ocorria. Boi bumbá, como eu ainda era criança, eu já era um pouco crescido, acredito, já tinha uns 10, 11 anos, mas ainda não podia com o boi, que o boi já era um pouco pesado, era uma armação de madeira, aliás era uma espécie, uma árvorezinha que parecia um cipó, que ele ficava o arqueava, que era para fazer o corpo do boi, né? E aquilo era atravessado, fazia uma armação toda e cobria-se de papelão, depois colocava-se um pano por cima e pintava o boi todinho, malhado, qualquer cor que quisesse o boi, e depois enfeitava ele na lateral com um tecido, que aquele tecido tinha que arrastar no chão para cobrir as pernas da pessoa que estivesse embaixo do boi brincando. Mas tinha um fato interessante do boi, que era na hora que matavam o boi, iam dividir o boi. E tinha que dizer de alguma forma que esse boi tinha morrido, mas que ninguém tinha matado. O boi tinha morrido num acidente. E a música dizia mais ou menos assim: seu Antônio Geraldo. E todo cordão respondia: isto mesmo é. E foi uma coisa que eu nunca entendi, foi esse tal de isto mesmo é. Eu acredito que era isto mesmo é. Isto mesmo é. Que o boi morreu, né? Estava só confirmando que o boi tinha morrido.
Seu Antônio Geraldo, isto mesmo é. Nosso boi morreu, isto mesmo é. Foi na cacimba, isto mesmo é. De cara pra cima, isto mesmo é. E aí ele ia dividir o boi, ó. Do boi a cabeça. Aí cada parte do boi tinha o nome de um cidadão de Cruzeiro do Sul que rimava. Aí ele dava essa parte para esse cidadão. Por exemplo, do boi a cabeça. Isto mesmo é. É do Manel Terça. Isto mesmo é. E do boi a língua. Isto mesmo é. É da Diolinda. Isto mesmo é. Do boi a canela. Isto mesmo é. É do João Ruela. Isto mesmo é. E do boi o rabo. Isto mesmo é. É do seu Conrado. Isto mesmo é. Do boi a costela. Isto mesmo é. É da dona Estela. Isto mesmo é. É um negócio muito interessante. Então as pessoas bolavam de rir, cara, com isso, porque cada parte do boi tinha o nome de uma figura de Cruzeiro do Sul. Da repartição. Da repartição, dava essa parte para alguém, mesmo se esse alguém não estivesse presente. Então era uma grande festa. E tinha outras músicas de outros animais que se apresentavam. O Jaraguá. O Jaraguá era uma haste de madeira grande, com uma cabeça, parecia uma cabeça de um cavalo, de um boi lá em cima, só que essa cabeça, por meio de uma corda que a gente puxava, tinha um tecido todo que era pregado na cabeça, na parte de baixo da cabeça, pregava-se o tecido e esse tecido ia como uma saia. E este pau no centro, esta haste de madeira, era como se fosse a coluna deste bicho. E uma cordinha, quem estava dentro desse tecido, segurava esse pau, ele colocava assim entre as pernas e segurava aqui e puxava na corda e ele movimentava, ele abria e fechava a boca. Fazia um barulho ensurdecedor. Pá, pá, pá. E tinha a música assim: eu mandei buscar, oh que belo Jaraguá, abre a boca Jaraguá, oh que belo Jaraguá. E aí quando abria a boca, aí chegava perto da pessoa, ia batendo. E quando chegava próximo da pessoa, ele abria a boca. A pessoa colocava um dinheirinho, aí ele fechava a boca e levava o dinheiro da pessoa. E interessante que brincava embaixo do Jaraguá, todo mundo queria, porque no final dele tinha ganhado um bocado de dinheiro. Aí eu não cheguei a brincar embaixo do Jaraguá, mas eu brinquei embaixo do bode também. Porque o bode era relativamente pequeno, né? E por eu ser pequeno eu já podia com o bode, que era no mesmo formato do boi, mas só com a cabeça de bode. E tinha a gente chamava de peteca, uma bola de gude um pouco grande, que ele dava um jeito de colocar. Em um dos anos eu lembro que era um esqueleto, uma cabeça de osso mesmo de um bode, que aí ele colocou duas bolas de gude assim nos olhos do bode, parecia de verdade aquilo ficou tão feio. Mas aí eu ia embaixo do bode, e tinha a música do bode. O Birico era o nome domador do bode. Aí eu disse: ô Birico, pega o bode, que o bode não dá. É mentira do Birico que o bode não dá. E sapateia meu bode, vamos passear. Sapateia meu bode. É mentira do Birico que o bode. Então era muito interessante, cara. E eu sei lá, eu brinquei isso tudo. Hoje eu sinto falta, eu sinto muita saudade daquilo. Eu queria que você falasse também um pouco da pastorinha, né? Que você falou que foi digamos que desafiado a retomar essa prática e vocês já estão fazendo isso. Me conta aí como é que foi esse processo. A pastorinha já está com algumas edições que a gente faz todo o final de ano lá no teatro, em seguidos, consecutivos, todos os anos. Eu acredito que umas 6, 7 anos consecutivos a gente vem fazendo isso, todo final de ano. E é legal porque o teatro fica lotado. Mas o público, a grande maioria do nosso público, não é o jovem de hoje que vai lá no teatro interessado em assistir a pastorinha. É o público antigo, público maior idade e principalmente aquelas antigas, as primeiras pastorinhas que aconteceram, que ainda tem algumas vivas. Tem Dona Maria Abdias da Manso Lima, tem a Dona Esther,
Dona Neca também, a própria mãe do Charles, também chegou a brincar, isso quando era jovem. E lá veio umas 3 senhoras na última apresentação do ano passado agora, que eu não estou lembrando o nome delas. Mas elas, quando a gente está apresentando lá, teve uma que se emocionou e chorou. Ela se lembrou do tempo que ela era moça, que estava brincando aqui. E um fato interessante nas pastorinhas é que ela retrata a anunciação do Messias. Ela tem um caráter religioso. Religioso. Primeiro, nas primeiras ensinações, Maria, uma simples cidadã, ser abordada pelo anjo, e que ela vai dar a luz ao grande nome da religião, que é Jesus, né? O grande nome da diria assim, da nossa existência, né? E ela, com aquilo, tem todo um contexto lá de vários atores encenando aquelas falas todas, e o pai de Maria intercede e conversa com Maria, porque o Joaquim, que é o pai da Maria, chega a convidar José, e José não aceita que ela fique grávida logo no primeiro momento, tem aquele conflito, e depois Joaquim chama José e conversa os dois, e ele começa a falar, Joaquim começa a convencer José de que não é uma criança qualquer, Jesus é o Filho de Deus, e José vai começando a assimilar isso, e começa a ajudar Maria, porque no primeiro momento José termina com Maria. José quer ver Maria longe, mas depois ele resgata e começa a cuidar dela. E aí tem a manjedoura, tudo direitinho no palco, tudo direitinho, cabe todo mundo dentro, é bem amplo. E inclusive na próxima edição eu vou te convidar para você assistir. E aí, rapaz, começa o nascimento de Cristo. Os reis magos chegam para trazer os presentes, né? É todo aquele contexto que a gente conhece bem, mas isso encenado de uma forma bem emocionante. A gente procura fazer a coisa mais... E o meu papel é de pastor, eu sou pastorzinho que estou rebanhando algumas ovelhinhas, e tem uma que é de pelúcia, que eu vejo, essa me acompanhando de muito tempo, eu achei, cadê minha ovelha? Então, já tem tudo esquematizado na cabeça, a gente já sabe a hora que entra e tudo mais, que tem a parte das crianças também, que são as borboletas, aí tem as flores, e tem a Diana, caçadora, tem a Nazaré Marques, que é a professora de arte da Escola Dona Henrique Ruth, ela faz o papel de cigana. E tem uma música que é interessante, nessa hora da música todo mundo ri, já quase pro final da peça. Ela diz: dê-me uma esmola, ter a caridade, que a pobre cigana tem necessidade. Lá, 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 lá. Senhoras e senhores, aí os cordãozinhos das meninas cantam: senhoras e senhores, são horas divinas de tantos louvores. Aí ela sai pedindo esmola nas fileiras no teatro, né? Pedindo esmola para as pessoas que estão ali presentes. Se alguma se negar a dar uma esmola, ou sei lá, R$1, R$2, aí ela diz: que pouca vergonha para o cidadão, vem para o teatro sem nenhum tostão. Isso é uma diversão, todo mundo ri no teatro. Assim, Egino, você fala do seu mestre, né, do seu Bianese, assim, o que você tem a dizer da importância, né, do mestre hoje na cultura popular, e a falta que ele faz, né, que você participou dessa instrução, muita coisa você aprendeu das brincadeiras com ele, e como você disse, ele se foi, faleceu, né, e hoje já não tem tanto essa prática. O que você acredita, o que você gostaria de frisar sobre a importância do mestre, tanto no ensino quanto na sua ausência? O
o mestre nessa questão popular, folclórica, cultural, eu acredito que é o divisor de águas. Porque um senhor que nem o Ibianês, como eu fiz questão de colocar no início da nossa conversa, que era um senhor analfabeto, mas que tinha esse conhecimento, tinha isso na veia, tinha todo essa organização cultural na sua cabeça e no seu coração. Por isso que ele tinha tanta facilidade de passar isso para os seus comandados, para os seus brincantes, e fazer com que os brincantes o respeitassem e seguissem tudo aquilo à risca. Eram 4 dias de carnaval que a galera passava ali afinco, dia e noite, até altas horas da noite. E altas horas da noite eu para casa dormir, para no dia seguinte estar no mesmo batente, a troco simplesmente da diversão e da tradição cultural. Era por amor. Então, não é fácil uma pessoa comum conseguir fazer o que o senhor Ibianês fazia. Reunir tanta gente. A outra pessoa olhava de fora, que não entende nada culturalmente falando, poderia até ficar pensando: meu Deus, o que é que estão ganhando? Estão sendo bestas, não estão ganhando nada, no sol, na chuva, o dia inteiro, para cima e para baixo, aí, cantando, tocando, gritando, correndo, pulando. Não estão ganhando nada. É um bando de bobo. Qualquer outra pessoa poderia pensar isso. Mas não, cara. O Ibianês estava na sua inocência, o seu analfabetismo, ele estava passando uma gama de conhecimento, de sabedoria popular, de cultura para Cruzeiro do Sul, não só para aqueles brincantes, para Cruzeiro do Sul e região, sem precedentes, sem precedentes. O senhor Ibianês simplesmente ele foi um marco na história da cultura do nosso estado, que ele é reconhecido também na capital. Foi um marco que acredito que não teremos outro igual. Poderemos até ter algo próximo, mas igual a seu Ibianês não teremos. Um simples cidadão, um pintor, ele era pintor de parede, que tinha todo aquele conhecimento cultural, folclórico, todo aquele conhecimento que hoje não se vê. Hoje é preciso a gente pesquisar muito, estudar muito, buscar muito para ter uma ideia do que era do que aquele simples cidadão fazia. Eu sinto uma falta hoje de ibianeses, não surge mais ibianeses ontem. Hoje surgiu aquele de outrora, hoje não surge mais. Por isso que a nossa cultura está morrendo. A nossa cultura aqui local está morrendo por isso. Porque os ibianeses da vida morreram e não nascem outros. É muito interessante essa questão e já finalizando, né, a nossa conversa bem proveitosa e bem esclarecedora, né, acerca dessas manifestações que você participou. Agradeço aí a disponibilidade, né, da conversa, muito bom. Creio que não somente eu, mas também como os professores e colegas que assistiram essa entrevista, né, serão bem agraciados com as histórias, né, das brincadeiras e também com as músicas. Eu particularmente nunca brinquei de nenhuma delas, mas só vendo você falar já surgiu uma curiosidade muito boa, né, e com certeza eu vou participar das pastorinhas final do ano, vou lá com certeza para poder presenciar. Então é isso aí, muito obrigado, meu amigo. Obrigado. E até a próxima. Eu fiquei lisonjeado, obrigado também por ter feito o convite aí para a gente ter essa conversa, porque isso para mim me faz um bem, lembrar disso tudo. Eu não consigo me livrar disso, isso sempre está na minha memória, porque hoje
eu olho para trás e vejo o quanto eu vivi isso de graça, quanto eu consumi isso de graça, quanto eu bebi dessa fonte de cultura, sem saber que era de tal importância, né? E hoje eu vejo a juventude de hoje assim, sei lá, com outra visão, outros afazeres, esquecendo da essência da cultura, de experimentar certas atividades que amanhã eles possam ter história para contar, ter prazer em contar essa história. Hoje, às vezes eu falo para alguns, meu Deus, amanhã o que tu vai ter para contar para os teus filhos? O que é que tu fizeste da tua vida, assim, para ter um marco, dizer que eu participei disso, eu fiz isso, para ser exemplo para o teu filho, para mostrar algo de produtivo. É difícil. Mas, infelizmente, temos que ir vivendo, né? Com certeza. É complicado, mas fazer o quê? Então é isso. Essa foi a nossa pequena conversa, né? E mais de teor pequeno no tempo, mas de conhecimento muito grande, com o professor Egino Costa. Até a próxima e um abraço a todos. Obrigado.